Amém. Mais uma vez eu quero saudar a igreja com a paz de Deus. Amém, irmãos? Aleluia. Deus seja louvado por esse dia. Deus seja louvado pela vida de cada um que está aqui. Deus seja louvado porque você conseguiu vir à igreja. Nós sabemos a chuva que caiu agora à tarde, principalmente aqui para o lado de São Paulo. Mas nós estamos aqui para a honra e glória do Senhor. Amém? Nós falamos um pouquinho sobre promessas do Senhor que se cumpriram. Falamos da fidelidade de Deus. Tudo aquilo que Ele falou, ou Ele cumpriu, ou Ele está cumprindo neste momento, ou Ele vai cumprir, porque Ele é fiel. Promessas que demoraram muito tempo, milênios, como foi citado, a primeira vinda de Jesus. Promessas que demoraram dias, como a vinda do Espírito Santo. Promessas que demoraram anos, como o nascimento de Isaac. Promessas que demorou um dia somente, como o alimento no deserto. Mas todas elas se cumpriram, porque nós vemos o tempo diferente de Deus. A palavra de Deus diz que para Deus um dia é como 1000 anos é como um dia. Ou seja, não vai dar nem para entender isso, esse negócio. Nossa mente é incapaz de entender. Mas fato é que ou se cumpriram ou se cumprirão. E nós finalizamos aquela palavra dizendo de uma promessa. A promessa da vinda de Jesus. A segunda vinda de Jesus. O retorno de Jesus Cristo. Onde acontecerá então a ressurreição dos mortos e o juízo final. Haverá então novo céu e nova terra. Novos céus e nova terra. Promessa do Senhor. Mas a falta de paciência em relação ao retorno de Cristo é algo que a Bíblia aborda em algumas passagens, nos alertando sobre a atitude de algumas pessoas diante da aparente demora do retorno de Jesus. Então a Escritura, ela nos encoraja a permanecermos vigilantes, confiantes e alertas. Vigilância, confiança e atenção. Amém? E eu vou citar esses exemplos. O primeiro exemplo está em 2 Pedro, no capítulo 3. Eu convido você a abrir comigo, lá em 2 Pedro, no capítulo 3. Lá no finalzinho do Novo Testamento. Segunda Pedro, no capítulo 3, a partir do versículo 3, eu convido aquele que pode, para que se levante em nome de Jesus, para que possamos ler esta palavra, que diz assim: antes de tudo saibam que, nos últimos tempos, surgirão escarnecedores zombando e seguindo as suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra. Esta formada de água e pela água. E pela água, o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Versículo 8. Não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, que ninguém morra, mas que todos cheguem ao arrependimento. Amém? Pai amado, aqui está exposta a Tua palavra, Senhor.
Eu peço que o Teu Espírito venha, Senhor Deus, nos ajudar, Senhor, que o Teu servo seja tão somente um instrumento nas Tuas mãos, ó Pai, e que cada coração que está aqui, Senhor, presencialmente, e aquele que vai em algum momento ouvir esta palavra, possa ser preparado pelo Teu Espírito, Senhor, para que haja entendimento, Senhor, compreensão, Senhor, e que esta palavra seja como uma semente, Senhor, lançada, em nome de Jesus, amém e amém. Olha só, nós lemos aqui aquilo que também aconteceria, que pessoas zombariam desta promessa. Pessoas diriam, tantos anos se passaram, mais de 1000, quase 2000 anos, que Jesus veio e prometeu que voltaria e nada aconteceu. Né? Zombadores, escarnecedores, pessoas que não creem na palavra do Senhor. Ou seja, zombam e não creem. E nós, os cristãos, temos que caminhar na contramão deste pensamento. Na contramão dele. Tendo convicção de que o Senhor vai voltar. Que o Senhor vai voltar. Que o Senhor já preparou um lugar para você. E que no tempo devido Ele vai vir te buscar. Porque você é a igreja. E Ele vai buscar a sua igreja. Então o cristão caminha na contramão. Onde está a promessa da sua vinda? Né? É o que eles dizem. Então isso reflete o quê? Incredulidade e a impaciência. Porque muitas pessoas não estão sendo pacientes e vão achando que não é verdade. 4000 anos demorou para que o Senhor Jesus pudesse vir para cumprir uma profecia que Deus fez lá no começo da criação. Certamente, muitas pessoas zombaram da vinda de Jesus. Não acreditaram que Ele viria, até que Ele veio, até que Ele nasceu e cumpriu o propósito de salvar a humanidade. E ressuscitou ao terceiro dia. E agora estamos vivendo algo semelhante, pois é a segunda vinda de Jesus. E alguns ainda zombam, não creem. Reflete a impaciência e a incredulidade de quem se deixa levar pela demora aparente, se esquecendo que Deus é o dono do tempo. Deus é o dono do tempo. Então, no tempo certo, esta profecia vai se cumprir. E aí o próprio Pedro, no versículo 9, nós lemos: não se esqueçam, e ele fala para mim e para você, que está aqui, não se esqueça disso, para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. O Senhor não demora a cumprir a sua promessa. Nós estamos falando aqui de uma promessa de vida eterna, mas Deus tem muitas promessas para você e para mim, inclusive promessas materiais. Nós já falamos sobre isso no último culto. Como julgam alguns, ao contrário, Ele é paciente, não querendo que ninguém morra, mas que cheguem ao arrependimento. Então a vontade de Deus, meu amado, para essa aparente demora, é para que eu e você possamos nos arrepender dos nossos pecados, olhar para a nossa vida, refletir, fazer uma autoavaliação sincera, justa, honesta, humilde, comparando com a palavra de Deus e com a sua vontade, e ver aonde nós estamos falhando, e nos arrepender. E nós sabemos o quanto nós somos falhos, diariamente. Então o arrependimento, ele tem que ser diário. Por isso Deus não enviou Jesus ainda. Está clara essa palavra, não precisa ir tão profundo nessa palavra. Ela é simples, objetiva e clara.
Deus está dando um tempo para que todos possam se arrepender, porque a vontade dele é que nenhum que está aqui morra, mas que todos tenhamos a vida eterna. E é por isso que ele está ainda, espera um pouquinho, olha o Ricardo lá, ele ainda precisa converter os seus caminhos. Pura misericórdia. Então eu olho para essa palavra e eu glorifico a Deus por ela. Um segundo exemplo está em Mateus capítulo 25, no versículo 1. Uma parábola muito conhecida. E ele fala da preparação. Será que nós estamos preparados? Será que nós estamos preparados? Diz aqui nesta parábola das 10 virgens, que o reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram as suas candeias e saíram para encontrar-se com o seu noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram as suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com as suas candeias. O noivo demorou a chegar. E todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito. O noivo se aproxima. Saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam as suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: deem um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Está acabando a luz. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja suficiente para nós e para vocês. Vão comprar o óleo para vocês. Saindo elas para comprar o óleo, o noivo chegou. E elas não estavam preparadas. Elas não estavam ali. Mas as que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial e a porta foi fechada. Mais tarde, vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Olha só, tudo isso para o Senhor falar assim: vigia. Vigia. E obviamente que nós aprendemos muitas coisas aqui. Uma delas aqui é o óleo, ele é individual. O óleo ele é individual. Não dá para pegar um pouquinho do teu irmão. Não dá para você pegar um pouquinho do óleo do teu irmão. Me dá um pouquinho da unção. Me dá um pouquinho do teu óleo. Me dá um pouquinho daquilo que você tem. Não. Aqui fica claro que cada uma tinha o seu óleo. Umas estavam com óleo cheio, com óleo reserva. E outras não tinham mais óleo. As outras estavam sem luz. E a palavra diz em Mateus capítulo 5, verso 14. 13 diz que nós somos o sal. E no 14 diz que nós somos a luz do mundo. E olha só, a luz não tem mais luz. Deus chamou você e eu para sermos luz. E essa luz, ela precisa de um combustível. E esse combustível se chama Espírito Santo. Esse combustível se chama relacionamento. Esse combustível se chama oração. Esse combustível se chama igreja. Este combustível se chama jejum. Este combustível se chama relacionamento com Deus. E a pergunta é: como está o meu combustível? Se o Senhor chegasse aqui agora, como estaria o meu combustível? Porque eu sei que tem irmãos aqui que estão com combustível cheio, estão cheios de luz. Mas se eu não estiver, não tem como eu pegar a sua luz para mim. Eu preciso buscar a luz, eu preciso ser a luz do mundo.
E qual é o trabalho? O trabalho é do Senhor, não é nosso. Basta estarmos alicerçados no Senhor. E Ele faz o trabalho de encher a tua candeia, de brilhar você, e de colocar você como uma luz em um lugar que precisa de luz. Porque o Senhor não dá luz para deixar escondido embaixo de uma cadeira, ou de uma mesa, ou de algo. Não, Ele coloca a luz em você, para colocar você onde precisa dessa luz. E ali a presença do Senhor vai iluminar aquele reduto. E as pessoas vão conhecer o Cristo através da sua vida, porque elas vão ver Cristo em você, minha irmã. A luz que Jesus colocou em você, as pessoas vão ver em você este brilho. E aí você então vai, simplesmente, Jesus vai se derramar através da sua vida. E as pessoas vão conhecer o amor dele através da sua vida. E através da minha vida. Então eu e você, nós precisamos buscar ao Senhor. Se preparar. Nós precisamos aprender a nos preparar, sabia? Eu sou da área do esporte. Não tem como você jogar sem se preparar. Todo jogo precisa de uma preparação. E muitas vezes nós não nos preparamos nem para vir ao culto. Chegamos cansados no culto. Chegamos com sono no culto. E é um sono que nos pega, um cansaço. Parece que não dá para controlar. Muitas vezes nós não nos preparamos para estar aqui. E é óbvio que se não há preparação, estamos fracos. No meio de uma batalha, por exemplo, no meio de uma guerra. E quem acha que nós não estamos vivendo uma guerra espiritual? Quem aqui acha que nós não estamos vivendo uma guerra espiritual? Enquanto eu estou aqui e você está aí, nós nem imaginamos o que está acontecendo no mundo espiritual. Uma guerra para que a semente não caia no seu coração, para que você não entenda esta palavra, para que você não acredite nela. Uma guerra, uma luta. Em contrapartida, o Espírito está lutando para que esta semente caia e encontre um coração sedento que fala assim: uau, uau, está fazendo sentido esta palavra. Guerra. Por isso, nós temos que nos preparar. E eu creio que este propósito das 7 semanas nasceu no coração de Deus, porque ele é uma preparação, meu amado. Amém? Olha só, um outro exemplo. Mateus no capítulo 24. Não precisa nem virar a folha. Ali no versículo 45. Também um contexto dizendo que o dia e a hora são desconhecidos. E aí no versículo 45 diz assim: quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem o seu senhor encarrega dos de sua casa para lhes dar alimento no tempo devido? Feliz o servo que o seu senhor encontrar fazendo assim quando ele voltar. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponham, olha só, suponham que esse servo seja mau e diga a si mesmo: meu senhor está demorando. Está demorando. Me deu uma missão aqui, mas está demorando para voltar. E então comece a bater em seus conservos, e a comer e a beber com os beberrões. O senhor daquele servo virá num dia que ele não espera, e numa hora que ele não sabe. Ele o punirá severamente, e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Olha só. Quem aqui é servo do Senhor? Levanta a mão, quem é servo do Senhor aqui. Olha só. Nós somos os servos do Senhor.
E esta parábola diz que o Senhor nos confiou algo. O Senhor confiou algo. Nesta parábola diz que o Senhor confiou conservos, pessoas. O insensato tratava bem essas pessoas. E o Senhor vai voltar e vai encontrar este servo tratando bem os seus conservos, aquele que o Senhor lhe confiou. Mas a palavra diz que esses servos podem achar que está demorando o Senhor e começa a maltratar os seus conservos. Olha só, pessoal, presta atenção. O que seria nós, servos, maltratando... O que seria nós, servos do Senhor, maltratando os conservos? Batendo nos conservos, comendo e bebendo com beberrões. O que seria isso? O que seria? Vamos refletir agora. Porque nós todos somos os servos. Eu entendo que o Senhor olhou para nós como servos dele, porque nós aceitamos o Senhor Jesus. Entregamos a nossa vida a Ele. Será que eu, como um servo de Deus, no meu ministério, naquilo que o Senhor me confiou, eu estou tratando os meus conservos com amor? Com respeito? Da forma que eu devo tratar? Será que eu estou tratando o meu próximo da forma que eu devo tratar o meu próximo? Porque um dos maiores exemplos de amor que o Senhor Jesus deu foi na parábola do bom samaritano. Que ele falou de amor. Amar o próximo como a ti mesmo. Mas como? Aí o Senhor contou a parábola do bom samaritano. Ele amou alguém que ele não conhecia. Ele foi lá, não conhecia. Os conhecedores da palavra passaram por ele, pelo homem que estava caído. Os mestres, né? E os outros que eram da sinagoga, se eu não me engano, né? Passaram, meio que deram a volta pelo outro lado, mas passou um samaritano que nem era tido como um povo de Deus. E aí Deus usa o exemplo de alguém que não era um judeu, mas que demonstrou compaixão por outra pessoa e falou assim: é assim que é o amor que eu quero. Isso é amar o teu próximo. É amar quem está no teu caminho. Aí eu começo a pensar, caraca, meu. Como eu devo então tratar os meus conservos? Ou aqueles que Deus me confiou e colocou no meu caminho? Será que eu estou tratando bem? Será que eu estou tratando como o Senhor pediu? Mais ainda, meu Deus, Deus me levantou como um pastor. Deus me levantou como uma liderança. Papai do céu. Será que ao invés de amar eu estou julgando? Será que eu estou tratando como insensato? Ou como um prudente? Meu Deus, quando o Senhor voltar, Ele vai me pegar e me ver como? Um servo fiel e sensato? Que entendeu estas coisas e que está praticando? Que está dando alimento àqueles que precisam de alimento no tempo devido, da forma devida? Ou um servo mau que está impaciente com o retorno de Jesus, ou achando que ele nem vai voltar? Que está batendo nos conservos e andando com beberrões. E isso gerou um temor no meu coração demais. Demais. E mais uma vez, eu não mandei ainda porque eu sou paciente. Se arrependa. E a palavra começa a fazer sentido, né? E aí o servo mau, ele relaxa. E ele começa a agir com desrespeito.
O servo mau, ele começa a maltratar os outros. O servo mau, ele não se atenta para a palavra do Senhor, mas ele acha que ele é o bonzão. O servo mau, ele não olha a trave que está no olho dele, mas ele quer encontrar o cisco que está no olho do outro. O servo mau é sempre perfeito, mas o outro é sempre imperfeito. Deus tenha misericórdia da minha vida. Deus tenha misericórdia da minha vida. Então, esta aparente demora não deve ser motivo para negligenciarmos e agirmos com má conduta, principalmente com os nossos irmãos da fé. Mas o meu próximo não é só o meu irmão da fé. O meu próximo é aquele que está no meu caminho. Porque aquele homem estava no caminho do bom samaritano. Então nós temos que ser fiéis àquilo que Deus nos confiou. Aquilo que Deus nos confiou e aqueles que Deus nos confiou. Amém? Então nós temos que manter a paciência, a atenção e a esperança. Nós devemos ser vigilantes, olhar para essas parábolas. Jesus quis falar algo aqui. Ele falou. E eu não posso olhar e negligenciar, por mais que essa palavra me venha como uma faca no meu coração e aponte o meu erro, aponte o meu pecado, porque é isso mesmo. O Espírito, ele vai me convencer do meu pecado, da justiça e do juízo. Mas se isso aqui para mim não faz sentido, talvez eu tenha que me aproximar mais de Deus. Mais de Deus. Como manter então a paciência e a esperança? Lembrando que Deus é fiel. Vendo todos esses exemplos de sua fidelidade. Se aproximando dele, porque cada vez que nós nos aproximarmos dele, nós vamos ter certeza que Deus é fiel. E a promessa do retorno de Cristo será cumprida no tempo certo. No tempo certo. Nós devemos permanecer vigilantes, estarmos atentos, acordados no mundo espiritual, atentos, senão o diabo vai passar uma rasteira. Então o Senhor Jesus, ele nos encoraja a orar, a jejuar e a estarmos atentos, para não sermos pegos de surpresa, como as virgens insensatas, que não tinham luz, mas eram as virgens. Não tinham mais o óleo. Perdeu a graça. Perdeu o óleo, perdeu a fé, perdeu a esperança. E a luz vai se apagando, vai se apagando, vai se apagando, vai se apagando, vai se apagando. E é bom que estamos aqui, porque isso aqui serve para encher a nossa candeia. O culto serve para encher a nossa candeia. E a minha oração é para que o Senhor hoje possa encher cada vida que está aqui. Cada vida. Para que haja luz, meu amado, na sua vida. Para que haja luz quando você sair daqui e descer essas escadas aqui, ó, que possa ser como uma luz. E aí eu e você, nós vamos continuar alimentando essa luz através do nosso devocional, do nosso jejum, da nossa oração, do nosso relacionamento, do nosso louvor diário e da nossa santidade. Que lindo. A santidade que é fugir do pecado, fechar a brecha, abandonar os vícios. Cada vez mais a nossa luz vai iluminar aonde andarmos em nome de Jesus. As pessoas vão ver a luz, porque esse é o propósito do Senhor. Então nós falamos aqui em lembrar da fidelidade do Senhor. Deus é fiel e a promessa vai se cumprir no tempo devido. Permanecermos vigilantes em oração. Vivermos em santidade, que é a terceira.
Porque enquanto esperamos, somos chamados a viver de uma maneira que glorifique a Deus. E cuidando daquilo que Ele nos confiou. Como servos fiéis, atentos e sensatos. E a paciência no retorno de Cristo reflete a nossa fé no Senhor. A nossa fé no Senhor. E na soberania e no tempo perfeito de Deus. Pois Ele não se atrasa. Deus não se atrasa. Amém? E para encerrar esta palavra de hoje. Mas eu não estou vendo isso. Eu não consigo ver isso. Eu não consigo ver essa casa espiritual. Eu não consigo ver esta luz. Eu não consigo ver esta presença. Amém. Por quê? Porque o cristão ele não caminha por aquilo que ele vê. Ele caminha pela fé. E a fé é justamente a certeza daquilo que nós não estamos vendo. E a confiança, a convicção daquilo que nós estamos esperando. Está lá em Hebreus. E aí nós vamos então ler este último versículo, está em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. 2 Coríntios 5, 7. Porque não sou eu que estou dizendo. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios, capítulo 5, no versículo 7. Nós vivemos por fé, e não pelo que nós estamos vendo. Então, se você não consegue ver, amém, é natural, quer dizer, é sobrenatural, né? Mas é normal, porque eu e você que somos cristãos, vamos caminhar pela fé, é crer, acreditar em tudo isso que nós apresentamos hoje aqui neste culto, em nome de Jesus. E eu me lembro, sempre quando eu leio esta palavra, eu me lembro quando eu comprei um apartamento na planta. E eu via ele sendo construído, e eu passava, e eu via. E cada vez que ele subia, mais eu me alegrava. Mas eu estava vendo que um dia eu ia morar naquele lugar. E é onde eu moro hoje. Na nossa habitação celestial não é diferente. A sua casa já está pronta. Jesus Cristo já foi e já preparou uma morada para você. Olhe para ela com os seus olhos espirituais. Enxerga isso com os seus olhos espirituais. Abra o coração da fé, os olhos da fé, os ouvidos da fé. E começa a prospectar esta casa celestial. E vai se preparando para isso. E assim como eu me preparei quando eu via lá meu apartamento, o prédio crescendo, eu já fui lá, comprei piso. Comprei mesa. Tomei calote, a loja faliu. Amém, mas nós compramos antes. Porque nós estávamos vendo aquela casa. Nós estávamos sonhando ela. Mas nós somos humanos. Estamos ainda nesta carne. E aquilo que nós vemos, fica mais fácil a gente prospectar e projetar. Mas olha, abra os olhos da fé. Enxergue a tua casa celestial, a tua habitação celestial. E começa a olhar para ela com alegria, com gozo, com esperança. Entendendo que é o melhor, do melhor, do melhor, do melhor, do melhor, do melhor, que olhos não viram, ouvidos não ouviram, mente nenhuma ainda imaginou o que está sendo preparado para você. E começa a viver esta plenitude do futuro, porque aí nós tiramos um pouco o nosso pensamento desta terra. E Deus se alegra, porque isso é olhar com fé. Isso é caminhar, como Paulo falou aqui em 2 Coríntios, no capítulo 5, no verso 7, quando ele falava de uma nova habitação celestial. E ele disse que nós, os cristãos, não vivemos pelo que nós vemos.
mas nós vivemos pela fé. Pela fé. Amém? Aleluia.